presença, poderíamos ficar aqui adorando, glorificando, exaltando as grandezas do nosso Deus, falando, exaltando as maravilhas que Ele tem feito em nosso meio. Mas o Senhor que também quer nos falar através da Tua Palavra, quer nos encher através da Tua Palavra. Para isso eu te convido a abrir suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 11, é um texto um pouco grande. Eu vou ler alguns versículos para que todos nós possamos entender. Eu creio que vocês já conhecem a história de Lázaro, mas nós vamos nos aprofundar um pouco e extrair tudo aquilo que Deus quer nos falar através disso, dessa história. João capítulo 11, vamos começar lendo do versículo número 1. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Vamos para o versículo 21 agora. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? Vamos para o versículo 38 agora. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Até aqui, vamos orar antes de se assentar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover. Espírito Santo, nós pedimos a colaboração do Senhor para a ministração da Tua palavra, Senhor, neste momento. Venha destravar os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz e que possa penetrar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Com integridade, Senhor, corpo, alma, espírito, me entrego a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, cumpra o Teu propósito nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Todos creio que já ouviram falar e conhecem a história de Lázaro, aquele morto que Jesus ressuscitou. Tinha uma certa família, Lázaro, Marta e Maria, como nós lemos, habitantes de Betânia, e eles tinham uma certa intimidade, um relacionamento muito bom com Jesus. Jesus já tinha pousado na casa deles, Jesus já tinha se alimentado lá, então eles tinham uma intimidade e um relacionamento muito forte com Jesus.
E da mesma forma Jesus o amava. A Bíblia fala que Jesus amava essa família, amava Lázaro. Jesus admirava essa família. E realmente existia essa troca de amizade, de amor. E isso, queridos, essa intimidade que eles tinham não impediu que a enfermidade ou que os problemas e até a morte chegassem até aquela família. Tanto é que nós lemos: Lázaro adoeceu e morreu. A primeira coisa que nós podemos tirar, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto, que não importa o nível e o fato de você ter intimidade com o Senhor, de você habitar na casa dele, de ele habitar na sua casa, você frequentar a igreja, você ir às células, você ser aquele crente fervoroso, isso não te deixa imune a dificuldades, isso não te deixa isento de problemas. Por muitos anos nós ouvimos em alguns lugares, hoje eu não ouço mais isso, mas nós ouvíamos que servir a Jesus era a condição de você não ter mais problemas. Você quer resolver todos os seus problemas, você não quer ter mais enfermidade, venha para Jesus. Isso não é verdade. Nós vimos aqui essa história. E realmente existem coisas que nós não conseguimos explicar. A nossa limitação, os nossos pensamentos não são capazes de discernir essas coisas, a não ser quando nós olhamos para a palavra de Deus, que nos instrui. Jesus Cristo, quando estava ensinando os seus discípulos, também isso está registrado no livro de João 16:33, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, ensinando, ele disse assim: estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então olha só, Jesus já estava ensinando isso para os discípulos. Em mim vocês vão ter paz, no mundo vocês vão ter aflições. É engraçado, quantos aqui já tiveram a experiência de ligar para alguém para compartilhar, na expectativa de receber algo em troca, compartilhar uma dificuldade, um problema, uma luta, e receber algo em troca no sentido de uma palavra de conforto, alguma saída, uma solução. Então você liga: Rian, aconteceu isso, você nem imagina, e agora? Fique em paz. Aqui dentro acho que ele não entendeu o que eu falei. Assim, fique em paz. Diante dessa situação que eu falei para ele, tão absurda, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, olha, eu vou pedir oração para alguns irmãos, para a célula, mas fique em paz. Acho que ele não entendeu. As pessoas não entendem que a gente fala do problema, né? Mas na verdade o que nós estamos querendo dizer é isso daqui. É só Jesus que vai nos trazer a paz, e nós vamos ter problemas, nós vamos ter aflições. Jesus já tinha dito isso, né? Às vezes nós não entendemos, a gente quer uma solução prática, a gente quer uma saída prática. Então faz isso, faz aquilo, aí vai resolver. Não é assim, não é verdade? E muitas vezes, diante de algumas situações, nós podemos estar perguntando, né? Ficar matutando: por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu segui tudo direitinho. Ou você imagina de alguém: por que tal pessoa sofre tanto? O que será que aconteceu? Queridos, nós temos esse pensamento, ele é automático nas nossas mentes, e nós não podemos deixar isso nos dominar, porque a partir do momento que a desobediência e o pecado entrou no mundo, nós estamos sujeitos a essas coisas. Quando o homem desobedeceu lá no início, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, nós estamos sujeitos a passar pelas dificuldades, pelas assolações, pela morte, pela doença, por tudo. Nós herdamos, a partir do nosso nascimento, nós herdamos lá de Adão, no início da criação do homem, de toda a humanidade, nós temos isso. Não tem como fugir disso. E Deus, eu creio que quando nós estamos em Cristo, quando nós servimos e começamos a entender a palavra de Deus e passamos por essas coisas, essas lutas se tornam aprendizado. Essas lutas é uma didática de Deus para nos ensinar e nos levar a um propósito maior, para alinharmos com a vontade dele. O fato de você servir a Deus, não importa o grau, a intensidade, o que você faz ou deixa de fazer, não te deixa isento e imune das situações adversas desse mundo. Só
Só que quando você está em Cristo, quando você serve ao Senhor, você começa a entender que isto tem um propósito. Senhor, mas eu tenho sido fiel, eu oferto, eu dou os dízimos, Senhor, eu sou aquele crente fervoroso, Deus, como eu te sirvo, eu sinto tua presença, eu choro, e por que eu devo estar passando por isso? O Senhor tem um propósito na sua vida, o Senhor tem algo que Ele quer te ensinar, o Senhor tem algo que Ele quer alinhar na sua vida. É difícil entender essas coisas quando nós estamos vivendo, mas Deus, Ele é tão poderoso que Ele poderia, na situação de Lázaro, liberar uma palavra. Ele poderia dizer, quando Marta e Maria enviou os mensageiros para avisar Jesus que ele estava enfermo, Ele poderia liberar a palavra e falar assim: não, volta para lá que Lázaro já está curado. Mas Ele tinha um propósito, e era assim com Jesus, Lázaro era amigão, porque Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a manifestação da glória de Deus. Queridos, quando nós entendemos isso, tudo muda, tudo muda. Não que vai ser fácil, não que as coisas começam a ficar tranquilas e suaves, mas quando você entende e deposita a sua paz em Jesus, quando você busca a sua paz em Jesus, tudo muda. Alguns consideram que esse milagre que Jesus operou na vida de Lázaro foi um dos maiores milagres que Ele operou, pelas condições que foi feito. Com certeza Jesus, a Bíblia registra outros casos de ressurreição, outros mortos que Ele ressuscitou, mas de Lázaro foi diferente, porque já fazia 4 dias que ele estava morto, e a Bíblia diz que já estava em decomposição, já estava cheirando mal. Ainda nós não lemos esse versículo, depois você pode ler o texto inteiro, mas quando Jesus recebeu a mensagem que Lázaro estava enfermo, Ele ainda esperou 2 dias no local. Não é que levou 4 dias para ele chegar lá, não. Lázaro estava enfermo e Jesus ainda permaneceu 2 dias aonde ele estava, para depois visitar Lázaro. Eu acho que não está registrado, mas eu fico pensando, né? Eu acho que Jesus falou: não, espera mais um pouquinho, deixa piorar mais a situação, para que a minha glória se manifeste de uma maneira mais incrível, mais tremenda, porque se eu der uma aspirina para ele lá, toma um remedinho, ele vai sarar. Normal, isso aí os médicos resolvem, mas deixa o meu poder ser manifestado na vida dele, deixa ele morrer, deixa a coisa piorar um pouquinho. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas já está tão difícil, não chegou a hora da manifestação do meu poder. Então, nós cremos, e muitas pessoas dizem que esse milagre de Lázaro, ele foi um dos mais impressionantes que Jesus operou, o mais incrível que Jesus operou. Além de que, depois que Jesus operou este milagre, isto desencadeou o plano mais intenso para matar Jesus. Porque a Bíblia diz, nós vamos ler esse versículo, que tinha alguns judeus lá olhando Ele operar esse milagre, e eu creio que eles ficavam só assim, de longe, né? E quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora, e saiu lá morto, todo enfaixado, foram correndo alguns judeus para contar para os fariseus, para os líderes daquela época, e eles disseram assim: o homem está impossível, ele já curou o cego, já levantou o coxo, agora ele ressuscitou o morto, e já fazia 4 dias que ele estava morto. Nós temos que dar um jeito nisso, tem que parar esse homem. Onde que vai parar desse jeito? E aí que os fariseus começaram a fazer aquele plano, toda a maquinação para matar Jesus. Foi a partir desse milagre. Então isso chamou muita atenção, chamou a atenção de muita gente. Eu vou ler esse versículo, não precisa abrir, só para os irmãos se situarem aí. Está no mesmo livro de João, capítulo 11, de 46 a 48. Alguns, porém, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão nosso lugar e a própria nação. Então eles ficaram apavorados, porque eles não queriam, eles não aceitavam que Jesus Cristo era Deus.
Então eles ficaram apavorados. Queridos, como nós cantamos, esse repertório não foi combinado, mas Jesus, ele continuou operando milagres. E eu tenho uma notícia para vocês nessa manhã. Eu não quero ficar me atendo na ressurreição de Lázaro, até porque os milagres passam. Alguém viu Lázaro por aí? Lázaro está por aí? Será que está na outra igreja? Lázaro morreu de novo. Lázaro, aliás, diz a história que ele morreu de velho. Teve uma vida longa, morreu de velho, deve ter tido outra enfermidade. Não sei se Jesus estava vivo ou não, mas Jesus não foi lá e ressuscitou de novo. Então, os milagres, as situações, ela tem um propósito. E foi cumprido o propósito, acabou. Lázaro não está vivo até hoje. Alguém conheceu esse Lázaro da Bíblia? Eu conheci outro Lázaro, não esse. Então ele morreu, acabou. O propósito de Deus foi cumprido. E eu tenho uma notícia para vocês nessa manhã, queridos. Está escrito em Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele continua operando milagres, Ele continua ressuscitando, Ele continua curando, Ele continua tirando as amarguras, Ele continua quebrando as cadeias, Ele continua salvando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não muda. Ele não mudou e nunca vai mudar. Oh, queridos, como nós precisamos entender, porque nós temos a tendência de ter uma fé mecânica, algo que nós só podemos ver. A gente não acredita mais nas coisas sobrenaturais. O inimigo, eu creio que ele foi sufocando isso dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro das pessoas, para que nós passássemos a depender das coisas naturais e não mais do poder de Deus. Uma fé que limita o poder de Deus. Nós não cremos mais nessas coisas. Uma fé intelectual. Cada vez mais nós limitamos o poder de Deus, colocamos Ele num espaço. Essa situação é tão grave, eu nem oro por aquilo, eu procuro médico, eu tomo tudo que é remédio, eu converso com tanta gente, eu converso com psicólogo, eu converso com psiquiatra, eu converso com todo mundo, mas eu nem oro, eu nunca orei sobre isso. Vocês já ouviram aquela expressão? Agora é só Jesus. Como assim agora é só Jesus? Ele tem que ser o primeiro. Mas você já fez isso? Você já fez? Já levou em tal lugar? Você já fez aquilo outro? Você já ligou para o pastor? Você já fez aquilo? Já fiz tudo. Agora é só Jesus. Como está invertida as coisas, gente? É ou não é? Nós tentamos racionalizar tudo que nós passamos, arrumar explicação natural para tudo. Não é o tempo, não é o clima, não é a pandemia, é a situação. E onde que está Deus em tudo isso? Por que nós não recorremos e a gente não clama e a gente não grita, fala: Senhor, a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor curou Lázaro, o Senhor ressuscitou Lázaro. Senhor, tira essa coisa de mim, tira essa situação. Nós precisamos crer, queridos. O raciocínio está invertido hoje. Eu até comentei com o Renzo agora de manhã, pulso aberto. Ai, como é que eu vou tocar? Já tinha até arrumado plano B, plano C, plano D, um toca, outro. Aí hoje de manhã eu falei: Renzo, é isso. É isso. Eu vou lá porque eu sei que lá vai ter a presença de Deus, eu vou ministrar e a cura vai vir na minha vida. É esse romper que nós precisamos ter. Por qualquer coisa, nós impedimos que o poder de Deus se manifeste em nós. Eu vou ficar em casa, cuidando do meu pulso. E o poder de Deus? A não ser que ele ficasse lá orando, ajoelhado: Senhor, cura, me cura, que eu acho muito difícil. Ia ficar dormindo até. Nós somos assim. Desculpa usar esse exemplo, mas irmão pode, né? E ele está aqui. Se não tivesse, seria uma crítica, mas ele está aqui para a glória de Deus. E eu tenho certeza que vai ser restaurado, vai ser curado, porque é instrumento não só para a casa de Deus, mas de trabalho. Precisa trabalhar, Deus vai curar, Deus vai restaurar. É esse pensamento que nós precisamos ter. Não, eu vou buscar em Jesus a cura, eu vou buscar essa saída em Jesus, em primeiro lugar.
queridos, nós precisamos mudar. Jesus ressuscitou Lázaro que estava morto há 4 dias. Será que ele mudou? Será que quando Deus enviou Jesus para a terra e falou: Jesus, você tem uma cota de cura, então quando acabar essa cota, chega, sabe? Aqueles joguinhos que vai saindo o coraçãozinho, só tem um coração, só posso curar mais uma, curou, acabou, não tem mais nada a fazer. Será que é assim com Jesus, queridos? Ele continua o mesmo. Jesus Cristo continua operando milagres. O poder dele não é menor do que no passado, do que na época dele. Ele continua o mesmo, nós precisamos crer. E a questão não é somente esta do poder de Deus, porque ele é. Você queira ou não, você acredite ou não, ele é. Mas será que nós estamos nos posicionando? Será que nós estamos focando a nossa fé naquilo que realmente precisa? Será que nós estamos nos posicionando, estamos numa condição em que Deus possa operar um milagre na nossa vida? Romanos 15:4 diz: tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Estou contando uma história de Lázaro aqui para vocês, não é simplesmente para conhecimento, mas para o nosso ensino. Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. O que eu posso aprender? O que eu tenho que aprender? O que o Senhor quer me dizer? Jesus Cristo é o mesmo e Ele ainda faz milagres. Nós precisamos desenvolver uma fé, queridos, que produza exatamente as mesmas coisas que Jesus fez na sua época. Isso não é automático, é um exercício, é uma prática. Aliás, quando Jesus operava esses milagres, ele estava numa condição, eu creio que mais limitada do que agora. Já explico. A palavra de Deus diz que Jesus deixou toda a sua glória, ele veio como homem, ele se esvaziou de si mesmo e veio como homem e habitou entre nós. Ou seja, ele tinha as limitações físicas, ele sofria, passava frio, tinha fome, ele sofria as perseguições. E agora, Jesus já não está mais entre nós, mas quem vai ativar e quem vai mover a mão de Deus nas situações é a nossa fé, é a nossa atitude de fé. Se algo mudou para melhor. Jesus não está entre nós, mas Ele está lá nos vendo, está lá torcendo por nós. Creia, chama o meu nome, peça para mim, acredite, eu estou aqui querendo fazer, mas creia. O que vai mover a mão de Deus para as nossas vidas, nas nossas situações, é a fé, é o crer. Ele operou milagres, muitos milagres enquanto esteve na terra. Agora Ele não está mais aqui conosco, mas o nome dele continuou e continua fazendo maravilhas. Aleluia. Só para que nós acreditemos mais um pouquinho em Atos, não precisa abrir, Atos 3:6. Pedro e João estavam indo para o templo para orar. Eles tinham esse costume de sempre ir ao templo para orar. E diz a Bíblia que havia na calçada lá do templo um coxo de nascença. A mãe desse jovem deixava ele lá todas as manhãs para pedir esmola. Então ele ficava lá, era uma avenida, como aqui na turística, lá em Jerusalém, e muitas pessoas passavam ali, um fluxo muito grande, e aquele coxo ficava: me dá uma esmola, pelo amor de Deus, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. E aí Pedro e João passando por ali, diz a Bíblia que Pedro fixou os olhos no coxo. E eu creio que aquele jovem, aquele homem pediu algo, e Pedro disse assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho em nome de Jesus eu te dou, levanta-te e anda. O coxo levantou, estendeu as mãos, Pedro colocou ele de pé, ele fixou seus pés e saiu andando, e entrou no templo junto com eles para glorificar e exaltar ao Senhor. Em Atos 9:34, outra vez Pedro estava passando na cidade de Lira, e havia um homem ali, que ele estava há 8 anos paralítico, e Pedro foi até esse homem, e disse: Enéas, levanta-te, toma a tua cama e anda. E Enéas na hora se levantou e arrumou a sua cama e saiu andando. Nessa altura do campeonato, Jesus já não estava mais com eles. Olha que simplicidade: levanta-te e anda, dá aqui sua mão. Jesus te cura, Ele é o mesmo. Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele está
está nos céus, Ele já ascendeu aos céus, mas o nome dele continua operando e fazendo milagres. O nome de Jesus. Aleluia. Não sei se vocês já viram alguém falar assim: como eu queria estar lá quando Jesus andou sobre as águas, quando Ele ressuscitou Lázaro. Como eu queria estar lá quando Ele fez um lodo e curou o cego. Como eu queria estar. Não só para estar, mas para ver essas maravilhas. Já pensou? Queridos, eu queria te dizer que fisicamente nós não estamos, mas nós podemos ver isso acontecer hoje. Nós podemos e nós vamos ver esses milagres. Nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas de uma forma milagrosa. Por que nós falamos que é milagre? Uma cura, sei lá, uma gripe, uma dor de cabeça, não é um milagre. Um câncer, um morto ressuscitar, alguém que já estava desenganado pelo médico, é um milagre. Para Deus tem diferença? Nenhuma. A nossa limitação humana, nós enxergamos dessa forma, mas o agir de Deus é o mesmo. Por que muitas vezes, Senhor, tira essa dor de cabeça? Eu preciso fazer algo com essa dor de cabeça, não dá, tira assim, não vou nem orar, deixa eu tomar uma aspirina, me dá um Dorflex, uma Neosaldina, qualquer coisa, não preciso nem orar, isso é fácil. Só que isso vai se tornando uma prática que nós vamos esquecendo de Deus. A gente não vamos mais acionando o Senhor para as nossas situações. Aí vem umas situações mais pesadonas. A gente não recorre ao Senhor. Nós não praticamos a fé, nós não praticamos e não estamos de alguma forma não crendo que Ele possa curar e agir nas nossas vidas. Meu Deus, preciso procurar um cardiologista, minha pressão está alta. Vamos orar primeiro. Senhor, alinha esse corpo, alinha essa saúde agora, em nome de Jesus. Eu não sei o que está causando isso, se eu souber, se eu descobrir, eu vou consertar, mas cura, Jesus. Queridos, que isso seja uma prática nas nossas vidas, a partir de hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor tem propósito. Glória a Deus. Jesus disse novamente para os discípulos em João 14:12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. O que pode ser mais do que ressuscitar um morto? Não sei, não quero nem saber. O que pode ser mais impactante do que ressuscitar um morto? E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Não foi eu que falei isso, irmã Amélia, mas falaram para mim, ressuscitar a sogra é mais do que qualquer coisa. Amém. É mais do que o normal isso, mais do que um morto qualquer. Queridos, nós precisamos crer que Ele é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagres. E Ele continua operando milagres. Nós precisamos ativar isso. Eu tenho uma convicção tão forte no meu coração. Às vezes eu vejo um mover como esse que nós estávamos, e eu fico esperando alguma coisa acontecer. Não, hoje vai. Eu fico olhando, ver alguém sendo cheio do poder de Deus e algo se manifestar. Quando eu estou num ambiente que eu já fito os olhos e eu vejo que tem alguma deficiência, alguém de cadeira de rodas, alguém com deficiência visual, eu já fico olhando, será que ele vai sair andando? Eu não sei se alguém já pensou nisso. Hoje ele sai andando, aí dá uma vontade de ir lá, levanta, ó a glória de Deus como está, levanta. Nós precisamos fazer isso, porque eu creio que manifestações do poder de Deus vão começar a acontecer, e não só como nós já estamos vendo a conversão de pessoas, a conversão em massa, evangelismos, pessoas chegando até Jesus, mas também os milagres sendo manifestos na igreja, nas vidas, nas famílias. E não necessariamente você precisa estar aqui neste lugar físico, mas você precisa estar conectado com Jesus, você precisa estar buscando e ativando isso através da tua fé. Mas para que isso aconteça, a nossa fé precisa corresponder de forma adequada, precisamos agir corretamente. Jesus disse, Salmos 11:40,
voltando para o texto de Lázaro, ele disse para Marta: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Porque nessa conversa com Marta havia falado: mas Senhor, tira a pedra. Jesus disse: Marta, gente, tira a pedra. E Marta falou: mas já cheira mal, já está aí há 4 dias em decomposição. Talvez nós tenhamos situações que nós temos todas as justificativas. Não dá, já fui, já falei, já pesquisei, já fiz tudo. E Jesus só disse uma coisa para Marta: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Você está me limitando? Você está dizendo que eu não tenho capacidade? Ah, meus queridos, para viver o milagre nós precisamos ter a responsabilidade de crer. A responsabilidade de crer é nossa. Marcos capítulo 9 nos conta uma história de um pai que tinha um jovem que estava endemoniado, ele estava possesso, e o pai desse jovem sabia que Jesus estava ali perto e foi levar esse jovem para Jesus. E ali, contando essa história, o pai todo desesperado, ele disse, quando Jesus, deixa eu ver, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, ou seja, o demônio estava dominando aquele corpo e queria matar aquele jovem. Mas se tu podes fazer alguma coisa, disse o pai para Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Se fosse na linguagem de hoje, eu acho que Jesus estava dizendo assim: você está me tirando? Como assim, se tu podes? Com todo respeito eu digo isso, queridos. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Depende de você, não depende de mim. Eu estou aqui, continuo operando, continuo fazendo, mas você está crendo para isso? O pai estava transferindo a responsabilidade para Jesus. O poder, queridos, guarde bem isso, o poder está em Deus, mas a condição está em nós. Você creia ou não, o poder está em Deus, mas a condição, a possibilidade está em nós. A fé está em nós. Em outra passagem, em Marcos 5,36, foi Jairo levando a sua filha, levando a situação da filha dele para Jesus. E a filha ficou em casa lá enferma, e quando Jairo estava ali falando, de repente veio a notícia: não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu. E Jesus, ouvindo isso, teve compaixão e ele disse: não temas, crê somente, crê somente. E Jesus foi até lá e curou a filha de Lázaro, ressuscitou a filha de Lázaro. Lázaro, eu já misturei os mortos com os vivos. De Jairo. Obrigado. Queridos, em Deus está o poder. Para você ativar esse poder, para você fazer com que ele venha sobre a sua vida, operar o que precisa. Nós estamos falando aqui mais sobre a área física, milagres, cura, doença, mas é para todas as áreas, ordem emocional, conduta de vida, qualquer coisa, relacionamento familiar. Está uma bagunça na sua casa que você não sabe aonde caiu o machado, não sabe aonde começou tudo isso. Deus pode restaurar tudo. Nada é impossível para Deus, nada é impossível. Basta você querer, basta você ter fé, basta você recorrer no lugar e na pessoa certa. O propósito do milagre. João 11,4. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. O propósito sempre tem que ser a glória de Deus. Nós temos que entender isso, o agir de Deus na nossa vida. Qual é o motivo? Porque muitas vezes nós somos egoístas, né? Nós somos um pouco egoístas, um pouquinho só. Nós pensamos somente em Deus para resolver a nossa situação. Senhor, tira essa dor. Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, me cura. Senhor, cura tal pessoa. Só, né? Para nós já é tudo. Mas o propósito tem que ser sempre a manifestação da glória de Deus.
partir de agora você começa a orar dessa forma. Toda vez que você pedir algo para Deus, não importa o nível e não importa o que, Senhor, para que a tua glória seja manifesta, para que as pessoas que estão à minha volta, sabe aquelas pessoas que eu contei esse problema, eu vou testemunhar, Senhor, me cura, Senhor, faça algo para que eu venha falar do teu poder, para que eu venha testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, para que a tua glória seja manifesta. Porque quando nós recebemos, nós saímos pulando de alegria, glória a Deus, recebi, aconteceu, fui curado, eu não tenho mais problema. Nós esquecemos de falar daquilo que Deus fez, nós esquecemos de expor, para que a glória dele seja manifesta e as pessoas creiam, e as pessoas passam a crer no poder de Deus. Nós oramos pedindo, Deus faça algo porque eu preciso. Com certeza Deus sabe o que você precisa, Ele nos ama, Ele quer o melhor para as nossas vidas, mas Deus olha todo um contexto. Talvez Ele te use como vitrine para algo, queridos. Talvez Ele te use para manifestar a glória dEle de uma forma tão grande na sua vida. Vai doer, não é fácil, mas quando nós recebemos, quando nós vivemos a glória de Deus, não tem nada melhor do que ser provado e aprovado pelo fogo, pelas provas. Quem mais pode ser impactado com isso? As pessoas que estão à minha volta, quem pode, além de mim que recebi o milagre, além da minha vida que foi transformada, quem mais? A minha família, a igreja, os meus amigos. A glória de Deus, ela tem que ser manifesta de alguma forma. O propósito do milagre é para que Ele seja glorificado e as pessoas creiam quem Ele é, creiam que Ele é Deus, creiam que Jesus Cristo é o Senhor. A beleza do milagre não é somente a sua dor parar, a beleza do milagre não é só a sua tristeza cessar, mas é quando isso transformou você e as pessoas que estão à sua volta. Quantas vidas foram impactadas com o agir de Deus na sua vida? Olha só o que aconteceu lá com Lázaro. Isso já estamos no capítulo 12. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar Jesus e Lázaro. Coitado do Lázaro, pois por causa dele, muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Já pensou muito? O cara foi ver, ele saiu da catatumba lá, Jesus ressuscitou ele, aí vem alguém e pá, passa a espada, ele morreu de novo. Meu Deus do céu, mas não foi isso que aconteceu, essa foi a intenção dos judeus, mas o milagre continuou vivo ali. Aí eu acho que Lázaro devia estar pensando, né? Pode matar, ó, o cara que ressuscitou está aqui do meu lado, é matar e ele ressuscita de novo. Mas olha só, os líderes, os fariseus, eles não queriam que as pessoas crescem em Jesus, então eles queriam não só matar Jesus, mas os milagres de Jesus, né? Queriam dar um fim em tudo. Amados, é muito importante, e eu creio que Deus tem uma expectativa enorme, que nós tenhamos fé. Eu tenho fé. O quanto que nós estamos utilizando disso? O quanto que nós estamos exercendo a nossa fé? A fé sem obras é morta. O quanto que nós estamos colocando em prática? Eu vejo a fé como um elástico, ou como um músculo. Ele fica atrofiado, você começa um pouquinho por dia a esticar. Ele tem uma limitação assim de esticar. Igual um músculo, você não exercita, você não consegue nem dobrar a perna. Aí todo dia você vai lá um pouquinho, faz uma fisioterapia, daqui a pouco você está levantando a perna lá no teto. O elástico, ele era desse tamanho, ele virou desse tamanho, porque foi exercitando, ele vai esticando. A fé, quanto mais a gente vai exercitando, ela vai esticando, ela vai aumentando. Você vendo as coisas acontecer ou não? Ah, eu oro, nada acontece. Não importa, Deus tem um propósito. Jesus ficou esperando 2 dias para ir lá ressuscitar o Lázaro.
Deus tem o tempo dele, Deus tem o modo, Deus tem a forma dele, como diz a nossa profetisa Elis, como eu amo ouvir isso, Deus tem a didática dele para cada vida. Com você ele vai tratar de um jeito, comigo de outro, com você de outro. É o tempo dele, e isso não nos impede de exercitar a nossa fé. Como Deus tem expectativa, e nós precisamos colocar isso em prática. E eu quero lançar um desafio para vocês nessa manhã. Por que nós não cremos mais? Eu não estou dizendo mais assim, você cria e parou de crer. Eu estou dizendo mais em coisas maiores. Milagres. Vamos classificar assim como milagres pela nossa limitação. Porque para Deus, vem Lázaro para fora. Só um parênteses, você já imaginou Lázaro, partindo do princípio que, não vou entrar nesse termo, mas que ele morreu e já foi para a glória? Imagine Lázaro lá no céu, daqui a pouco ele ouve uma voz: Lázaro, vem para fora. Não, eu não quero. Aqui está tão bom no céu. Lázaro, vem para fora. Tem alguém me chamando. Já pensou? Lázaro não ia tirar essa satisfação com Jesus. Jesus, por que você me chamou de novo lá? Agora que acabou o sofrimento, agora que acabou a tristeza, acabou a dor, acabou a doença, eu estava lá já. Já pensou? Fecha parênteses. Por que nós não cremos mais? Por que nós não ousamos crer? Você já orou por um morto ressuscitar? Ele ressuscitou? Você parou de crer? Eu sabia que ele já tinha orado por um morto para ressuscitar. Não era propósito de Deus. Nem por isso ficou chateado de bico. Não vou mais ser pastor, imagina. Deus tem o propósito dele. Querido, ouse mais. Creia naquilo que para nós, que para você a situação é impossível. Quantas situações, ainda mais agora que nós estamos vivendo nesse caos, nesse mundo, quantas oportunidades nós temos de ver a manifestação do milagre de Deus. E detalhe, para ter um milagre precisa ter algum problema. Só isso. Para ter um milagre tem que ter algum caos. Diz o apóstolo Luiz Hermínio, né? O caos é a matéria-prima do milagre. Não que nós vamos buscar isso, mas as coisas acontecem, nós estamos sujeitos a qualquer coisa neste mundo. Ouse mais, creia mais. Creia naquilo que parece impossível. Todo mundo à sua volta pode estar falando: ixi, agora já era, entubou. Agora já era, entubou. E tem diabetes, e tem tudo. Já tinha problema no pulmão, já entubou, agora já era. E simples assim? Vamos esperar a ligação dos médicos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje e é eternamente. Ele continua operando milagres. Nós como cristãos, nós que cremos, eu não posso me limitar a vir na igreja, cantar, orar, ouvir a palavra, sem a manifestação dos milagres, sem exercer a nossa fé. E a fé ela vai ser exercida nessas situações. Exercite a tua fé. A fé atrai a intervenção de Deus. A fé vai atrair a intervenção de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, de eu passar o horário. Eu sempre fico preocupado de faltar, né? Mas vamos ficar em pé. Tem alguns minutinhos ainda. Queridos, eu não posso dizer mais nada diferente para nós nessa manhã. Por que as coisas aconteceram ou não aconteceram? Mas eu só posso dizer: continue crendo, exerça a tua fé. Vamos exercer a nossa fé. Essa palavra falou muito comigo para passar para vocês. Só para fechar, Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, Deus dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? O que eu não posso fazer? O que é impossível para mim? Acaso tem alguma coisa?
Ouse crer, exerça a tua fé. A partir de hoje você vai sair procurando o problema aí para você orar. Você vai ligar para alguém aleatório, pega seu WhatsApp, alguém aí está com problema? Alguém quer oração? Alguém está doente aí? Alguém precisa? Eu vou orar. Exerça a tua fé. A nossa fé vai ser um elástico que não vamos ver o fim. Eu creio nisso, que nós vamos ver os milagres de Deus manifestos. Aonde nós formos, na rua, alguém te pedir alguma coisa, eu não tenho nada, filho. Aqui eu falo fio para os meninos do farol, eu não tenho nada, filho. Se eu tivesse, mas peraí, eu vou parar ali, eu vou orar por você. Vamos ali na pracinha, ali atrás da árvore, vou orar por você. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a situação, mas nós precisamos exercitar isso. Pode subir um pouquinho, Rod, o som. Existe uma unção muito grande nesse lugar. Nós vamos orar, mas nós precisamos nos posicionar. E nós vamos começar hoje. Nós vamos começar hoje. Exercitar a nossa fé. Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda salva, Ele transforma mente, coração, conduta, Ele restaura as famílias ainda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, Espírito Santo de Deus, libera, Senhor. Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, aquilo que o Senhor me mostrou, Pai, libera, Pai, para esta igreja, em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos viver os Teus milagres, Deus. Oh, Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra, Pai. Nós recebemos a liberação dos céus para as nossas vidas. Você que tem alguma situação, ou conhece alguma situação, já comece a exercitar. Comece a colocar diante de Deus. Exercite a tua fé. Ela pode estar enferrujada, ela pode estar parada há muito tempo, mas comece a exercitar hoje. Vai ser um romper nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus eu clamo, Pai, por um novo tempo. Eu clamo, Senhor, por uma nova estação, Pai, em nome de Jesus, aonde o sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas. Pai, é sobrenatural por nossa causa, porque nós limitamos o poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, opera, Pai. Opera em nosso meio com sinais e maravilhas, porque o Senhor já nos disse que nós haveríamos de ver sinais maiores do que o Senhor operou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ativa em nós, Pai, ativa em nós. Nós sabemos que o Senhor não muda. Oh, Senhor, Tu és o nosso Jeová Jiré, o Deus da provisão. Tu és o Jeová Rapá, Tu és aquele que cura. O Senhor é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Pai querido, Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa justiça. Senhor, em nome de Jesus, que os Teus milagres começam a se manifestar em nossas vidas, em nosso meio, na nossa casa, toda vez que nos reunirmos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, para que tudo isso atraia, Senhor, as pessoas à Tua presença. Tudo isso para que o Senhor seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Para a glória do Teu nome nós clamamos, não só para a nossa satisfação, não só para que a nossa dor cesse, não só para que o nosso choro acabe, mas para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajude, Senhor, nos auxilie, ó Pai. Nos lembre, Senhor, dessa palavra. Nos lembre, Senhor, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.